Bem-vindos ao webinar Segurança no Pix e a LGPD. O nosso bate-papo de hoje será com os executivos Alexandre Torres, diretor de TI da Solute, Marcelo Buzz, ex-presidente do ITI, Dr. Cláudio Dias, CEO da Peixoto e Dias Advogados e especialista em privacidade e proteção de dados, e Marcos Zanini, CEO da Dynamo Networks, empresa especialista em segurança de identidade digital e criptografia. A gente inicia o webinar com a Lei 13.709, com o parágrafo único da seção 3 da LGPD, responsabilidade e ressarcimento de danos. Artigo 44. Responde pelos danos decorrentes da violação da segurança dos dados, controlador ou operador que, ao deixar de adotar as medidas de segurança previstas no artigo 46 desta lei, der causa ao dano. Esse item vai ser bastante importante para a gente conversar durante esse webinar. E a gente começa com uma pergunta para o Marcelo Buzz. Bom, o mundo digital tem transformado a maneira de nos identificarmos, né? Neste ano, nós passamos por várias mudanças e modernizações na certificação digital. E eu queria saber, Marcelo, assim, como que isso afeta o mercado? A gente teve a lei sancionada, né, 14.063, que muda as determinações da assinatura eletrônica. E eu queria que você falasse um pouquinho disso. Bom dia, Kátia, bom dia, Alexandre, Marco, Carlos e demais que estão nos assistindo. Uma grata satisfação poder estar aqui conversando com vocês. Hoje o dia amanheceu feliz, especialmente para mim, né, porque houve a sanção da medida provisória 983, PLV 32, convertida agora na lei, uma lei que foi construída também muito com o meu pensamento, muito com a minha gestão à frente do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, que ela culmina, claro que passa pelo Congresso e tem uma série de mudanças, algumas muito boas, inclusive, ela culmina hoje com a sanção, e nós temos um marco legal de assinaturas eletrônicas moderno no Brasil, não diria assim a vanguarda, mas moderno, atualizado, e adaptado às necessidades, às realidades que a gente possui no ambiente virtual. E é fato, né, Kátia, mudou muito realmente, principalmente pela questão da pandemia. Acho que a pandemia acelerou muito uma mudança que já estava acontecendo de transformação digital. E a transformação digital, sem nós termos a possibilidade de termos confiança na identificação e autenticação das pessoas do outro lado, é uma transformação muito frágil. Usando aqui um linguajar popular, é fixar um palanque banhado. Então, eu costumo dizer, até escrevi um artigo que está para ser publicado em um livro, um artigo parte de um livro, onde eu falo muito da importância da identidade digital segura e os reflexos disso, tanto na questão de proteção de dados, o reflexo na questão de identificação, autenticação, e é a base, né? Nós não podemos construir uma casa pelo telhado, nós temos que construir uma casa pelo alicerce. E o alicerce dessa transformação digital é nós trazermos o cidadão para o ambiente digital, virtual, com segurança, num processo de autenticação e identificação segura. Você poderia explicar um pouquinho os tipos de certificações? Agora mudou, né, da legalidade do ICP Brasil. Como é que isso funciona? Claro. Até então, nós tínhamos a medida provisória 2.200, lá do longínquos 2001. Né? Então, imagina o pessoal aqui, o Zanini, o Alexandre, que é de TI, o Carlos, eu sei também, e quem nos assiste aqui, imagina nós termos um processo de autenticação das pessoas baseado em tecnologias, em uma lei baseada em tecnologias de 2001. Até nas minhas apresentações que eu faço, eu faço um paralelo com os produtos que a Apple oferecia em 2001. Em 2001, a Apple lançava o iTunes. De lá para cá, ela lançou uma enormidade de tecnologias, e o nosso marco legal, a MP 2200, ainda mantinha apenas a certificação digital, que a gente chama no Brasil certificado digital, que é uma assinatura eletrônica agora qualificada, dita, né, chamada assinatura eletrônica qualificada.
Mas entre a assinatura eletrônica qualificada e os outros modelos de autenticação em sistemas, nós temos a assinatura eletrônica avançada, que é um padrão criptográfico muito legal, muito importante que nós tenhamos isso regulamentado legalmente no Brasil, e a assinatura eletrônica simples, né, que dispensam padrões de tecnologia, de criptografia, são assinaturas eletrônicas realmente, não sei nem se nós podemos a chamar de assinaturas eletrônicas, mas, enfim, é assim que elas são caracterizadas em lei. E agora a gente tem esses 3 níveis. Então, isso possibilita que tanto o gestor público quanto o cidadão, as empresas, elas possam enxergar isso de maneira mais plena, mais clara como que funciona, olhar na lei e adaptar os seus negócios, as suas atividades e fazer as opções dentro das discricionalidades e obrigatoriedades que a lei impõe, de qual nível de segurança você vai adaptar, você vai escolher para a sua operação. Então, isso é um avanço muito grande. A gente, digamos assim, o Brasil estava voltas atrás, ele se colocou na mesma volta das grandes nações avançadas. Agora, a gente não pode parar, achar que está legal, né? Assim, a gente chegou na mesma volta, mas as nações avançadas no termo de identificação digital, elas já estão pensando na volta seguinte, né? Questões de aliar tudo isso a blockchain, aliar tudo isso a algoritmos pós-quânticos, e nós, Brasil, já temos também que nos preparar para isso, para não ficarmos novamente 19 anos atravancados numa legislação que fatalmente, como toda tecnologia, né, esses tempos alguém me disse uma frase, a tecnologia ela não pede licença, ela pede desculpas, né? Então ela pede desculpa, ó, cresci, nasci, apareci, desculpa aí, vamos trocar a tecnologia, ela não te pede licença, ó, posso entrar, posso trocar. Então, para o Brasil não se defrontar novamente com algo desse nível, a gente precisa já mirar os horizontes lá no futuro. O que você enxerga de principal benefício agora com essa lei 14.063, Marcelo, da assinatura eletrônica? É justamente a definição de níveis de assinaturas eletrônicas que vai possibilitar que nós tenhamos um aumento na segurança. Porque o que acontecia? Como nós não tínhamos a assinatura eletrônica avançada, que é justamente a do meio, nós tínhamos a ICP Brasil, que é uma assinatura eletrônica qualificada, robusta, muito segura e uma excelente ferramenta, mas devido às suas regulamentações, operações, fiscalização, auditoria e até um mercado um pouco reduzido de aplicações, ela tem um custo elevado porque não tem muita demanda. Então, a gente acabava tendo uma certificação um processo de autenticação muito seguro para muito poucos. Muito seguro para poucos. Agora a gente tem um nível avançado. Esse nível avançado, ele promete ser seguro para muitos. Porque antes a gente tinha o muito seguro para poucos e o nada seguro para todos, para quase todos. Então, esse nada seguro para quase todos vai, creio eu, que caia em desuso, que é o login e senha, acessos com biometria simples. A gente avança um passo, a gente traz a criptografia agora, a gente traz a integridade, a autenticidade, a gente traz tudo isso para a assinatura avançada, regulamenta ela em lei, ela tem validade, tem as suas presunções, ela está agora valendo. E a assinatura avançada, ela, por não ter o ambiente regulamentório que tem assinatura qualificada, ela promete ser muito mais acessível e fácil de operação. Então, porém, resguardando atributos de segurança, mas muito mais seguros do que o login sendo que a assinatura normal. Esse é o principal avanço, essa camada intermediária, que eu acredito que vai dominar grande parte das aplicações e grande parte dos brasileiros vão acabar tendo uma assinatura avançada logo, logo em suas mãos. Que é uma sofisticação, né, da tecnologia também. Dr. Cláudio, no mundo do Pix, o uso da certificação digital ICP Brasil é obrigatória para as assinaturas de transações. Em caso de fraudes, vazamentos de dados e de transferências indevidas, dentro agora já da LGPD, quem responde por esses dados e de que forma? Bem, queria primeiro dar um bom dia a todos,
desejar aqui as boas-vindas a todos os presentes, na pessoa do nosso grande Zanini, da Dynamo Networks, deixar aqui um abraço ao Dr. Marcelo Bus, também ao diretor de TI da Solute, Alexandre Torres. Bem, o tema é bastante empolgante e bastante preocupante. Nós sabemos que esse mundo do Pix que está para chegar, ou seja, novas formas de se transacionar pagamentos, é algo inovador e é algo que deixa para nós, tanto nós operadores do direito, quanto aos usuários e aos envolvidos nessas relações, grandes preocupações. O uso obrigatório das assinaturas eletrônicas, e mais especificamente da assinatura digital, ela é algo que vem trazer para esse novo ambiente de transações eletrônicas relacionadas a questões de pagamento, trazer segurança. Nós sabemos que a assinatura digital, principalmente no padrão ICP Brasil, ela tem um arcabouço, tanto normativo quanto tecnológico, que é exatamente aquilo que o Marcelo falou. É um ambiente que proporciona segurança nas relações. Sabemos sim que o Brasil avançou com a Lei 14.063 de 2020, que trouxe novos padrões de assinaturas. Contudo, a utilização do padrão de assinaturas ICP Brasil, quando a gente fala de fraude e vazamento de dados, ela é um aliado no combate à fraude e vazamento. Nós sabemos que dentro dos ambientes tecnológicos, o uso das tecnologias e o uso das proteções de redes, e creio eu que o Alexandre Torres vai poder falar mais sobre isso, quando aliados a marcos legais, eles são formas de garantir que as transações realizadas ali sejam seguras. Aí a grande pergunta é, mas se no mundo do Pix, utilizando o certificado digital, eu tiver fraude de vazamento de dados, como eu devo tratar? Eu tenho que chamar à existência a Lei 13.709 de 2018, conhecida no Brasil e no mundo como a LGPD. A LGPD, ela diz o seguinte, olha, se você tiver violação, entendeu, de dados, operador e controlador vão responder, certo? E são solidários nesse tipo de vazamento. Obviamente, tem que se apurar o que aconteceu nesse vazamento de dados. Mas, fazendo menção ao artigo 43, inciso 6 dessa lei, nós temos as excludentes das responsabilidades. E uma das excludentes do inciso 3 é exatamente culpa exclusiva do titular de dados ou terceiro. Nós vimos aí há poucos dias uma entrevista de integrantes do Banco Central dizendo que não iriam utilizar o Pix porque não reconhecem segurança nesta nova forma de transação. Ora, se nós temos tecnologia embasada em aplicações seguras, assinatura digital no padrão ICP Brasil e um regular tratamento dos dados pessoais, creio eu que o Pix é bem seguro do ponto de vista tecnológico e normativo. A questão suscitada é quando esse vazamento acontecer por meio do usuário. Então, a lei já resguardou essas hipóteses. Eu penso que tanto o controlador dos dados do Pix, quanto o operador dos dados do Pix, quanto o agente dos dados do Pix, eles têm dentro da LGPD marcos normativos, responsabilidades certas e determinadas, entendeu? E que todos os usuários desse ambiente, hora que essas transações começarem a acontecer, poderão entender quais são os seus níveis de responsabilidade. Obviamente, se eu tenho uma invasão de um celular de um usuário do Pix e fica demonstrado culpa exclusiva de que ele não teve o cuidado com o seu smartphone não tinha a devida proteção e ele permitiu que acontecesse um fato de vazar dados e informações pessoais de seu celular, dificilmente eu terei a responsabilidade do operador e do controlador. Agora, se ficar demonstrado, que esse vazamento aconteceu porque a aplicação estava insegura, certamente a gente terá, sim, através do marco normativo da Lei 13.709 de 2018, a responsabilidade do controlador e do operador, e essa responsabilidade, certamente, ela vai custar, além de uma obrigação indenizatória, responsabilidade administrativa perante a Agência Nacional de Proteção de Dados. A gente sabe, já foi divulgado, que as punições
serão aplicadas a partir de agosto de 2021. Mas a mídia já tem noticiado algumas notificações de empresas que já estão sendo notificadas, que estão abusando aí, estão infringindo a lei. Como é que você vê essa ação agora, doutor? Veja bem, o marco legal, que é a Lei 13.709 de 2018, de fato nós tivemos grandes idas e vindas com relação à sua eficácia plena. Nós sabemos sim que está transferido a aplicação de penalidades administrativas para o ano de 2021. Contudo, com a vigência da lei, todo o arcabouço normativo da lei entrou em vigor, com exceção de suas penalidades. Isso autoriza, por exemplo, e nós já vimos isso no estado de São Paulo, a ação do PROCON, cobrando de determinadas empresas que façam o tratamento regular dos dados pessoais de seus clientes. Ora, a lei, ela vem ao mundo para que tenha eficácia, ou seja, para que possa ser aplicada nas relações entre as partes. O que acontece nesse tipo de situação é que os PROCONs têm se utilizado da Lei Geral de Proteção de Dados, né, e aí vai ser uma questão de competência para saber se seria competência do PROCON, da Agência Nacional de Proteção de Dados. A Agência Nacional de Proteção de Dados, ela tem o seu decreto criando ainda, não tomaram posse os seus titulares, mas quando as empresas são notificadas é porque vê-se uma violação da lei, e verificando essa violação, diretamente aqueles que são agentes de proteção do consumidor, agentes de proteção das relações de consumo e também aqueles que trabalham na defesa de interesses difusos e coletivos, começam a notificar as empresas, e dentre esses atores aí eu posso citar o Ministério Público. Obrigada, doutor. Alexandre Torres, muito tem se falado na anonimização de dados, como forma de prevenção e adequação da Lei Geral de Proteção de Dados. Como que isso funciona? E quais são as garantias? Bom dia a todos. Todos já foram bem cumprimentados. É um prazer estar aqui com vocês, então não vou me alongar muito aqui no meu bom dia, mas bom ouvir. Eu acho que o Dr. Cláudio acabou de dar para a gente uma aula da aplicação da LGPD. Lembrando que ele citou agora no final que o elo fraco dessa cadeia acaba sendo o usuário final, né? A gente já está vendo alguns ataques sociais, alguns hacks sociais de phishing em cima do Pix, né? Então é algo para todos prestarmos atenção. Sobre a anonimização de dados é a aplicação de qualquer técnica, técnica criptográfica, técnica de codificação de dados, que permita o tráfego de dados sem que as partes envolvidas saibam exatamente o seu conteúdo ou identifiquem o seu portador. Dependendo da aplicação, essa técnica pode ou não ter uma volta, né? Vou explicar melhor aqui, vamos dar alguns exemplos. Hoje a gente vive num mundo bastante complexo para qualquer empresa. Uma das aplicações que tem surgido bastante é a análise estatística de dados através de Big Data, através de algum tipo de inteligência artificial. Nem todas as empresas, aliás, pouquíssimas empresas têm a capacidade de realizar esse tipo de serviço altamente avançado. Então, uma empresa pode, e isso acontece, terceirizar esse serviço para uma empresa especializada em análise estatística, por exemplo. Então, vamos supor que eu tenha essa situação. Eu quero pegar minha base de dados, passar para uma empresa, eu quero que essa empresa faça uma análise, algum tipo de análise estatística, e me devolva um resultado sintético, uma análise estatística. Ela não precisa saber a identidade dos meus clientes, por exemplo. Então, eu quero enviar essa base de dados para a empresa, mas com parte dos meus dados anonimizados. Porém, quando a empresa fizer a análise estatística, eu preciso ter a capacidade de relacionar o resultado que eles me mandam com os meus clientes. Então, eu preciso ter uma capacidade de fazer uma ida
e uma volta do mascaramento dos meus dados. Essa é uma aplicação da anonimização. Para isso eu vou usar uma tecnologia de criptografia, de par de chaves, alguma coisa assim, de tal forma que eu envie os meus dados para análise, onde a empresa saiba alguns dados, mas não consiga, por exemplo, atribuir identidade. Isso é uma aplicação bastante comum. Eu posso ter uma aplicação até um pouco mais simples e anonimizar parte dos meus dados na minha base de dados, aplicar alguma criptografia sobre eles, como uma última barreira de segurança para um eventual vazamento de dados. Então, eu tenho a minha tecnologia, todas as minhas proteções de rede, para que os meus dados não vazem. Mas ainda assim, é uma boa prática que dados altamente sensíveis, número de cartão de crédito, dados financeiros ou qualquer outro dado pessoal, agora a LGPD tem uma boa classificação disso, eu posso fazer com que no momento em que eu gravar esses dados no meu banco de dados, eles sejam anonimizados, criptografados, de forma que no pior cenário da minha base de dados vazar, eu não vou ter, quem tiver acesso a esses dados não vai conseguir obter acesso à informação contida nos dados. A gente tem agora recentemente casos de vazamento são praticamente diários, né? Recentemente agora a Microsoft... Cada vez mais, né? Cada vez mais. A Microsoft deixou vazar o histórico de buscas do serviço dela, do Bing, e com dados muito complexos, né? O que a pessoa buscou, a localização de GPS que ela estava. Então, dados muito importantes vazados. Eu estava lendo estudos que o Spotify tem 19 páginas de dados sobre cada um de nós. O que o Spotify coleta de cada um de nós cabe em 19 páginas, se fosse impresso. Então, os dados são coletados o tempo todo. E não só, isso a gente sabe que é assim, não só os dados são coletados, não só as empresas precisam ter dados e trabalhar com eles, mas hoje em dia, dada a complexidade dos nossos sistemas e aplicações, nós precisamos, em algum momento, compartilhar esses dados. Nenhuma empresa hoje, em termos de sistemas de TI, ela é uma ilha. Eu vou, eventualmente, usar serviços de terceiro, eu vou usar serviços de em nuvem, e aí entra o que nós estamos falando, a anonimização. Um exemplo bem bacana, que até a Solute tem participação nesse tipo de mercado, é a anonimização e a autorização de acesso. Então, isso aplicado a dados sensíveis. Por exemplo, eu fiz um exame médico em um laboratório, porque determinado médico me pediu. E agora eu estou indo em um outro médico, em um outro hospital. Esse segundo médico quer ter acesso ao meu registro de exames, quer dizer, um dado altamente sensível. Existe uma rede de anonimização onde uma empresa ela faz a ligação entre o laboratório e o médico, então ela tem os meus exames, mas ela não sabe que sou eu, ou seja, os dados de identidade são anonimizados. E nós temos... São preservados. E eu tenho uma outra empresa nessa rede que ela presta o serviço de anonimização. Então ela sabe que sou eu, mas ela não sabe os meus exames. Então cada parte da rede tem apenas pedaço da informação. Então se vaza dado de algum dessas partes, vaza o dado, mas não vaza a informação. E evidentemente a gente tem todo um processo onde o médico solicita o exame, o dono da informação, quer dizer, eu como pessoa física, usuário, recebo um pedido e explicitamente autorizo que os meus dados sejam desanonimizados apenas para essa situação e apenas para as partes interessadas. Então é um outro tipo de aplicação de anonimização de dados que nós temos hoje. Para as empresas, dentro do contexto da LGPD, nós precisamos nos preocupar com quais dados nós guardamos, quais dados sensíveis nós guardamos, quais dados que têm algum valor, né, se houver algum tipo de vazamento. É importante que as empresas se preocupem em aplicar a anonimização de dados na sua última instância, na gravação do banco de dados, no banco de dados. Também é importante que seja mapeado
com quais serviços eu me relaciono, com quais empresas se eu tenho, por exemplo, um CRM externo que controla o meu pipeline de clientes, se eu gravo coisas em nuvem, eu preciso mapear esses serviços e entender quais dados são realmente necessários que sejam enviados de forma aberta e quais dados eu posso anonimizar de forma que depois eu consiga mapear novamente para a minha base de dados e, enfim, para eu trabalhar esses dados, tá? A técnica, eu não vou entrar muito aqui em técnicas de anonimização, senão a gente vai entrar numa conversa extremamente nerd aqui, que vai agradar só eu, Zanini e mais alguns participantes, né? Mas existem equipamentos para isso, HSMs, equipamentos criptográficos, que são utilizados tanto na produção de certificados digitais, como a anonimização de dados e a junção das duas coisas, que é eu assinar os meus dados, né? Sejam dados enviados ou documentos, que aí eu tenho o meu nível máximo de segurança. Perfeito. Marcos Zanini, de que forma as empresas podem evitar as fraudes e os vazamentos de informações nas transações do Pix? Bom dia, Kátia, bom dia a todos. Bom dia, Alexandre, meu amigo, diretor tecnológico de uma das maiores autoridades certificadoras do Brasil, responsável pela geração e armazenamento de milhões de identidade digital. Marcelo Buzz, doutor Marcelo Buzz, talvez o presidente que mais avançou nos últimos anos o conceito de identidade digital e modernização. Dr. Cláudio Dias, meu amigo, um dos maiores especialistas em direito digital. É uma aula ouvir vocês falando aqui, e um prazer, muito obrigado. Kátia, nós estamos vivendo um mundo novo, onde a tecnologia está invadindo rapidamente tudo, mas especialmente quando ela invade um dos meios de pagamento, a gente começa a ter um pouco mais atenção, porque dinheiro é uma coisa bastante volátil e bastante anônima, para usar o mote do que a gente está discutindo aí, né? Acho que o Banco Central foi bastante corajoso e feliz em implementar o sistema Pix, o SPI. É um sistema revolucionário, eu acho que ele para a sociedade é um avanço, vai incluir milhões de pessoas que hoje estão fora do sistema financeiro no mercado formal de pagamento e recebimento. Isso por si só já valeria a pena, e como toda inovação a gente tem riscos associados, né? Acho que o Banco Central construiu uma solução bastante robusta do ponto de vista de segurança, de criptografia. A gente participou de parte disso, né, com o fornecimento de equipamentos de criptografia para o Banco Central, mas de qualquer forma eu acho que eles foram bastante felizes no modelo, como diz o Alexandre. Eu não vou entrar nos detalhes técnicos aqui, né, porque senão só eu e ele e mais alguns que vão gostar, mas foi bastante robusto. O sistema Pix foi muito bem desenhado, mas existe a outra ponta do sistema, que é a ponta do cliente, né, a ponta do usuário, onde a transação vai começar lá no equipamento celular dele, numa aplicação que ele eventualmente tem lá do fornecedor dele. Você sabe que existem 980 empresas já cadastradas para operarem o Pix, né? E aí a gente está falando dos grandes bancos, mas também está falando de pequenas cooperativas de crédito, enfim, precisa ter uma atenção. Existe hoje no mercado um conceito de tecnologia onde se valoriza muito mais a experiência do usuário do que propriamente a atenção com a segurança, né? Então, enfim, vale mais uma app bonitinha e fácil de operar do que o conceito de segurança dela. E esse é o risco. Quer dizer, a tecnologia, como ela é uma coisa nova e desconhecida para a maior parte das pessoas, ela traz riscos que ninguém percebe, os riscos eminentes, né? Então, eu sempre faço esse exemplo. Quando você vai num shopping center lá, assistir um filme no cinema e para seu carro numa vaga, e quando você sai da sessão de cinema e o seu carro não está lá, primeiro você acha que você errou o andar, né? Mas depois você chega com a percepção de que você tem a certeza que ele foi roubado, né?
O mundo digital não é assim, né? Você deixa o seu computador em cima da sua mesa, vai almoçar, quando volta, se alguém sentou ali e copiou a sua informação, ela continua lá. Ela não te dá a sensação de roubo, né? Você só tem a sensação de roubo quando aquilo gera um dano, né? Então, no mundo digital, você mede o dano, você não mede o roubo. Se você perguntar para 100 pessoas, talvez 90 digam para você que nunca tiveram nenhum problema de segurança digital. E, no fundo, ela só não tem a percepção que ela teve problema, né? Porque não gerou um dano imediato. E as que têm percepção, os outros 10, tiveram a percepção porque eles tiveram um dano. Alguém invadiu a conta deles no banco, hackeou a conta dele do WhatsApp, e assim vai, né? Então é o dano que você mede. E no mundo de transação financeira, ninguém está livre de nada. Então eu acho que a gente vai medir o dano, mas a gente precisa, as empresas de um modo geral, precisam ter atenção na segurança, né? No mundo Pix, para não estender muito, no mundo Pix eu vejo 2 pontos importantes. Primeiro o Pix, ele é assinado e criptografado por uma chave, que é um certificado digital padrão ICP Brasil, e esse certificado, ele faz todas as assinaturas e criptografias do Pix. É muito importante que você guarde essa chave num repositório seguro. Enfim, né? Se as pessoas tiverem cópia da sua chave, elas têm a cópia do seu negócio, elas começam a assinar por você e fazer transações. Então, a guarda, nós temos enfatizado muito na Dynamo que a guarda dessa chave sempre é uma coisa importante, extremamente importante. Mas eu vejo, eventualmente, algumas empresas novas que negligenciam, às vezes, isso, em detrimento da user experience do usuário. O segundo ponto que eu acho importante é a transação do Pix, ela vai começar na app do celular da pessoa lá, do cliente, do cidadão que vai fazer uma transação Pix. É muito importante que métodos de autenticação seguros sejam utilizados para isso, porque se alguém pegar o seu celular e conseguir se autenticar facilmente como você, vai poder fazer transação de Pix no seu nome, né? Enfim, vai iniciar a transação. E depois que ela iniciou e você falou que é a Kátia e falou que é o Marco Zanini, a partir dali todo o sistema vai seguir essa linha e vai autorizar, né? Para o sistema todo a transação vai ser legal. Então a metodologia de autenticação nas aplicações, ela passa a ser bastante importante. Qualquer uma, 2 fatores, biometria, certificação, enfim, o importante é que você tenha sistemas de autenticação mais robustos do que nome e senha, para que você inicie uma transação, porque, de novo, não é um documento, não é acesso a um e-commerce, né? Você está transacionando dinheiro. O Pix tem um tempo máximo de transação de 10 segundos, né? Então, quer dizer, o cara invadiu a sua conta, fez a transação do dinheiro, na outra ponta alguém sacou o dinheiro, para você reverter tudo isso vai ser uma coisa extremamente complexa, e você viu que pela última recomendação do Banco Central, uma vez que o dinheiro for transferido de uma conta para outra, se você alegar que foi uma transferência indevida, precisa ter uma negociação entre as partes, a não ser que você prove que houve uma fraude ali, enfim. E aí você vai cair pelo mundo legal, que eu não vou me arriscar, porque o Dr. Cláudio é especialista nisso. Na tua visão, Zanini, qual que é a principal preocupação dos participantes diretos e indiretos em relação à LGPD? Eu acho que a grande preocupação, Kátia, ligado à LGPD, tem a ver com a guarda das informações. O Alexandre foi muito feliz falando que esses caras hoje, né, o mercado, ele tem muita informação de rastreabilidade nossa, né? Imagine que o Pix vai ter informações sobre movimentação financeira sua, tanto de pagamento quanto de recebimento. E essa é uma informação não só sensível, mas protegida por sigilo, né, por lei. Então, acho que o primeiro ponto é importante proteger a informação do Pix desde a hora que ela nasce, né, que ela origina ali na... Só que eles falam, quer passar o botão? Que ela origina ali no celular dele, até isso aí ficar armazenado lá no banco que fez a transação de envio ou de recebimento. O segundo ponto importante do Pix, da LGPD no Pix, na minha opinião, tem a ver com a guarda, de novo, da chave que faz a transação do Pix, né? Eu acho que as empresas, os bancos e os participantes diretos, principalmente, e aí nós estamos falando de participante direto,
existe uma responsabilidade lá, legal, na guarda dessa chave. Quer dizer, não é tanto o problema da empresa, né? Claro que é, mas é o profissional que está gerindo aquele ambiente, ele passa a ter uma responsabilidade legal perante a LGPD e perante a própria empresa, né? Eu sou o executivo lá do banco A, do banco X, que cuido da aplicação do Pix, ou que cuido da tecnologia do banco, eu sou responsabilizado também pela guarda disso. Então é importante que as pessoas comecem a olhar esses ambientes transacionais, não só pelo ponto de vista tecnológico, mas pelo ponto de vista legal. Enfim, além do dano tecnológico, vai existir também uma penalização, que é legal, de você não ter um procedimento, um processo robusto na guarda das informações, seja as informações do cliente, seja as informações da instituição financeira que está transacionando. Ok. Como é que vocês estão percebendo o mercado? Como é que o mercado está se preparando para a entrada do novo sistema de pagamento instantâneo e para a LGPD? Alexandre? Bom, eu não sou exatamente da área, né, da LGPD, mas o que eu percebo é que tem uma consciência, um awareness muito grande, pelo menos pelo número de publicidades que eu recebo sobre empresas que estão prestando consultorias relacionadas à LGPD. Temos um trabalho intenso ainda em andamento aqui na empresa, já estamos nos ajustando e tenho visto outros pares da indústria também investindo bastante. Essa parece ser uma daquelas leis que já nasce no coração de todos, né? Daquelas leis que pegam mesmo. Então as empresas, elas... Isso. Então, assim, a minha percepção pessoal com relação à LGPD é que está todo mundo bastante preocupado, fazendo alguma coisa, já em algum nível de implementação ou já totalmente adequado. A gente percebe que os websites que nós acessamos já têm um aviso muito explícito sobre cookies, já tem uma política de privacidade muito bem escrita de uma forma fácil de ler. Então a gente vê que em alguma medida a cultura por trás da LGPD já está permeando o nosso dia a dia, né? Com relação ao Pix, eu percebo que as instituições, as fintechs, estão todas já se adequando, mesmo porque existe uma obrigatoriedade do Banco Central para as instituições financeiras, a partir de um determinado número de clientes, eles são obrigados a ter o Pix como uma opção. Então, estão todas adequando. Como usuário, como consumidor, pessoalmente eu estou ansioso por poder usar o Pix, né? Mas nós estamos agora naquele momento de discussão, né? Como vai ser o impacto para as adquirentes, que é todo o mercado aí da Cielo, da rede, né? Que você pode imaginar que de repente o cartão de débito, que tem um spread muito grande, o lojista paga 2%, sei lá, não sei exatamente, numa operação de cartão de débito, agora ele vai poder operar com Pix na loja dele, pagando, esperamos que seja um valor mínimo, né? Então, a gente está aqui esperando para ver qual vai ser o impacto, principalmente na adquirência. Acho que nos bancos não vai ser o problema, eles provavelmente vão perder alguma receita de TED e DOC, mas vão eventualmente substituir por outras receitas também. Do nosso lado, do consumidor final, acho que a gente vai ganhar mais um meio de pagamento avançado, como a gente já tem hoje com o TED. Né? Quem tem algum contato com pessoas que moram, por exemplo, nos Estados Unidos, sabe que lá é normal você pagar contas mandando um cheque pelo correio, coisa que para nós brasileiros parece coisa da década de 80. Né? Então, nós já temos um sistema bancário avançado que permite que nós façamos transações rápidas, agora vamos ter menor fricção, maior velocidade, mas a nossa atenção tem que estar no usuário final. Ontem mesmo eu vi um vídeo gravado por uma câmera de segurança que uma senhora está depositando um envelope no caixa eletrônico e uma pessoa fala para ela assim, não é assim, é inverso, e pega para ajudar e troca o envelope dela. E dá o golpe, troca o envelope, e coloca o envelope vazio e fica com o envelope dela. Imagina isso acontecendo agora em escala
digital, né? Você podendo mandar, eventualmente, um QR Code falso. A gente recebe boleto falso, né? Então, você vai receber QR Code falso. A gente recebe DDA, né? Aquele sistema de pagamento rápido que a gente tem, que você não sabe o que é. Imagina agora com o Pix, né? Então, a gente tem que ficar de olho na fraude social, né? Na engenharia social, no phishing. Concordo com o Zanini. Se você ler o manual de segurança do Banco Central do Pix, ele é muito detalhado, as transações são seguras, o processo de cadastro é seguro dos participantes da rede, existe todo um processo de lista negra ali, de blacklist para ter segurança. Então, a minha percepção, a minha opinião é que me parece que o elo fraco não é do banco para frente. Tá? Me parece que o elo fraco, evidentemente, como o Zanini falou, se uma instituição financeira fez uma boa proteção de chaves, tem um bom processo de segurança tecnológico, o elo fraco vai ser do celular para fora, né, das fraudes que nós estaremos expostos, e nós precisamos nos preparar para esse novo mundo. Né? Marcelo citou, e é uma frase que o Marcelo sempre cita, e que eu já estou até repetindo: a tecnologia não pede licença, ela pede desculpa. Então, não adianta lutar contra, não adianta ficar publicando matéria em site dizendo vou tatuar, né, igual nós vimos aí, vou tatuar que eu não vou usar Pix. Vai usar o Pix, todos vamos usar o Pix, né, e vai ser muito bom, mas temos que estar preparados para essa nova selva, para esse novo Velho Oeste. Teve o Velho Oeste do século... Né? O Velho Oeste lá na América do Norte aconteceu no século XIX para eles. Para nós temos um Velho Oeste a cada 5 anos, né? É Bitcoin, é Pix, é TED, e as fraudes, elas vão aparecendo. Doutor Cláudio, como é que vocês estão percebendo o mercado que está se preparando para a LGPD e para o Pix? Primeiro, fazendo uma análise sobre o mercado com relação especificamente à LGPD, o que a gente observou é que em 2018 nós tivemos um start, muitas empresas buscaram, as grandes empresas do mercado brasileiro, principalmente as transnacionais, como já viu o GDPR em vigor, elas foram atrás de tentar se organizar, porque elas faziam transferências internacionais de dados ou armazenamento até fora do Brasil. Então, com o regulamento da GDPR, que era o regulamento europeu, eles foram em busca de adequações, o Brasil ficou ali observando como faria, né? E aí, logo em seguida, nós tivemos a promulgação da LGPD. Com a LGPD, houve, né, um momento de, vamos dizer assim, publicização dessa questão da proteção dos dados, muito conteúdo produzido, mas nós observamos algo que nos preocupou, que foi uma parcela, né, da população empresarial, vamos chamá-los assim, dos grandes e dos médios, e os pequenos, na sua grande maioria, aguardando, né, o que de fato iria acontecer, porque outrora a gente tinha, a penalidade vem agora, a penalidade não vem agora, vigência depois, então ficaram aguardando e muitos ficaram inertes. Isso é muito preocupante, porque nós estamos aqui no ambiente tecnológico, fazendo um webinar, falando de tecnologia, mas nós temos que entender que a LGPD, ela também atinge outros ambientes não tecnológicos, ambientes analógicos serão alcançados, e isso é muito preocupante. Já com relação ao Pix, eu observo que o mercado do Pix, ele está bem alinhado à LGPD, estão preocupados, né? Eu queria abrir um parênteses aqui do artigo 44 da Lei Geral de Proteção de Dados, que fala sobre a questão do tratamento irregular do dado, né? E esse tratamento irregular, olha como a lei ela é assim muito assertiva e muito, ela fere de morte, né? Aqueles que não fornecerem segurança nessa transação. E aquilo que eu falei na fala inicial, tem os envolvidos, né, os agentes que vão trabalhar o Pix, o software, as fintechs, os bancos, os agentes financeiros, eles têm que se preocupar, né, no fornecimento da segurança. A gente pode pegar uma analogia hoje, como, por exemplo, os aplicativos bancários de cooperativas de créditos e fintechs, eles se preocuparam com a segurança desses aplicativos, com questões de autenticação, com utilização de chaves, com utilização de tokens. A questão do Pix, ela vai além, porque
O PIX, segundo a norma do Banco Central, é uma transação que deve operar 24 horas, entendeu? Já não é sistema de compensação, eu não tenho momento para ligar ou para tentar revogar a minha transação eletrônica bancária. Então, é algo extremamente dinâmico, é algo novo. Eu penso que essa preocupação em fornecimento de segurança baseado na norma legal tem que ser uma preocupação de todos os agentes envolvidos. Controladores e operadores têm que ficar muito preocupados com os dados pessoais, tem que ter atenção, né? Os mecanismos de retaguarda vão ter que funcionar, os back-offices vão ter que funcionar, né? A inteligência artificial vai entrar aí, acho que a todo vapor, protegendo e tentando combater, né, os agentes, né, de ataques sociais, como bem falou o Alexandre. O phishing hoje é uma prática no Brasil. Uma pesquisa recente que eu li, de cada 10 pessoas que recebem um phishing, 9 pessoas caem, entendeu? Para você ver como é preocupante. O brasileiro, ele ainda não tem uma cultura da informação relacionada às transações eletrônicas. A educação no ambiente eletrônico é muito importante. Eu penso que o PIX vai vir também trazendo essa educação e chama a todos, conclamo aí, né, vocês que organizam esses webinários, vamos falar sobre a questão da educação. Nós temos que educar as crianças hoje estão com os smartphones na mão, amanhã serão usuários do PIX, né, por que não? A mesada vai vir pelo PIX, o pai vai transferir, vai criar uma continha ali. O lanche da escola. O lanche da escola, né, a ida no cinema, né, a compra daquele joguinho eletrônico que o filho gosta, é uma aquisição que agora eles estão aprendendo a comprar nos ambientes de e-commerce, ou seja, o PIX vai transacionar essa geração que chega. Nós temos que ter preocupação legislativa, mas uma preocupação educacional, né? Eu também sou professor, eu digo isso, formar essa geração dentro de um ambiente legal e cultural é o que vai fazer de nós um país seguro, é o que vai fazer dessa transação uma transação de sucesso. Eu recebi uma pergunta perguntando assim, e se tiver fraude, como fazer? Gente, a fraude, eu não conheço nenhum ambiente que trabalhe com arcabouço tecnológico normativo que não tenha fraude. O Brasil, sim, ele tem uma capacidade de gerar esses hackers, esses invasores. Criatividade, né? O brasileiro, ele usa a criatividade para o bem, mas usa para o mal também, né? Então eu falo, vai ter. Só que nós temos o espírito da lei, o espírito da boa-fé, entendeu? É um espírito que abraça a LGPD. Se nós tivermos dentro do PIX os controladores, os operadores, os agentes, aqueles que armazenam, todos imbuídos de uma boa-fé, demonstrando políticas de segurança, implementando, colocando a sua política, né, de privacidade exposta, dizendo como é essa relação, tratando o dado pessoal de maneira cuidadosa, dizendo que é sensível, que não é, né, anonimizando quando precisar. Eu penso que nós teremos, sim, um sistema e um arcabouço de transação do âmbito financeiro muito seguro, entendeu? Muito eficaz e vanguardista mais uma vez. O Brasil vai largar na frente, nós vamos deixar grandes potências para trás, podem ter certeza. E é importante só destacar aí, né, que as penalidades não são mais só para as empresas, né? Elas foram ampliadas, né? Agora o profissional também responde por isso. Então, é um botão de atenção aí para todos os profissionais e para as empresas também, né? E olha como é sério isso, vejam bem, nós estamos no primeiro momento que a lei foi promulgada, eu falo, a grande bola da vez, né, era o DPO, né, e no Brasil, lá no GDPR, DPO, no Brasil encarregado, podia ter sido um outro nome, né? O pessoal até fala isso, mas o Brasil está pegando a figura do DPO aí, o pessoal não quer ser chamado de encarregado. Esse DPO, né, ele tem que ter as suas informações pessoais divulgadas, está na lei. E todo mundo criticou, bem na LGPD, ter que divulgar o dado do DPO para a Agência Nacional de Proteção de Dados. Sim, porque ele é aquele que faz o elo entre o controlador e a agência. Né, o controlador, ele tem o dever de ter um DPO. Então, vejam a importância. Agora, a responsabilização, vamos dizer assim, da pessoa natural, do controlador ou do operador,
isso também é muito sério. A gente sabe que nós vimos aí o grande vazamento de dados, né? O Wikileaks foi um grande exemplo, o Facebook foi, né, penalizado com milhões de dólares pelo vazamento de dados pessoais e depois disso teve que mudar suas políticas. Nós sabemos que as pessoas serão responsabilizadas. E vejam bem, quando a gente fala de uma transação financeira, nós estamos dando um espelho de quem é essa pessoa, né? Pessoas que movimentam valores maiores, geralmente capacidade econômica melhor, né? E vejo como a questão da anonimização, ela é importante, porque se eu souber quem é que está transacionando também aquela grande quantidade de dinheiro, eu sei a personalidade dessa pessoa. Veja como a LGPD, ela tem um grande desafio, né? E como os operadores do Pix vão ter um grande desafio, de maneira a não se permitir a percepção de identificação, né, por meio de um valor transacionado. Então, isso é desafiador. Eu penso que nós estamos passando por um momento único, né? Eu não sei se talvez a nossa geração, a minha, vai passar por um momento como esse. Nós ouvimos, sim, os grandes cientistas relacionados à tecnologia da informação, os professores, os acadêmicos, dizer que o nosso ciclo de transformação ele vem reduzindo, né? Era de 20 anos, caiu para 10, 5, agora é um ciclo anual, e já tem gente que arrisca dizer que é um ciclo semestral, mas eu penso que essa evolução do Pix é algo muito moderno, e eu só conclamo a todos, tenham cuidado com a segurança da informação e com os dados pessoais. Marcelo? Então, a sua pergunta ela é instigante, né? Respeitando sempre o posicionamento de todos os demais aqui que estão passando suas opiniões, eu penso sobre o Pix, ele vai se alastrar e infectar as pessoas mais do que o Covid, mais rápido que o Covid. A taxa de infecção do Pix vai ser 2, 3, 10 vezes mais rápida do que o Covid. A hora que uma pessoa vê a outra transacionando com QR Code, a outra vai pegar e vai passar para mais 2, para mais 4, para mais 8, e essa exponencialidade, eu não duvido que em questão de 1 mês, 2 meses, nós tenhamos aí um bom número de bancarizados já utilizando o Pix no dia a dia e realizando milhões e milhões de transações diárias, né? Até porque já foi comentado aqui, acho que o Alexandre comentou que e o Brasil é muito nessa pegada de user experience, né? A experiência do usuário estar à frente, acima de segurança, os aspectos de segurança que o Pix vai precisar ter, mas que assim, eu tenho um cartão de crédito, se eu botar a senha escrita do lado junto do cartão, também não tem segurança nenhuma, né? Então, eu tenho um QR Code, um Pix, se eu colocar, não tiver senha no meu celular, vai estar disponível ali para aquelas transações acontecerem. Então, acho que essa situação que no consciente coletivo do brasileiro, que é a preocupação com a segurança, o Zanini comentou um pouco sobre isso também, da segurança dessas informações, que o brasileiro realmente passa ao largo, qual motivo eu não sei, vai fazer, no meu entendimento, vai ser vai criar um ambiente onde não terá barreiras de entrada para o Pix se alastrar. Tá? Eu vejo os bancos, os grandes bancos e as fintechs, todas elas prontas, já chamando o pessoal para o cadastro, já fazendo se antecipando a essa situação. Tá? Então, o ambiente está pronto, está montado, acho que é virar a chave e isso vai se alastrar de maneira muito, muito rápida. E já existem algumas experiências parecidas, né? A gente tem ali, acho que é o Mercado Pago, tem uma situação assim. É claro que a tecnologia é outra, mas com uma experiência de pagar com QR Code, tem umas coisas parecidas já existentes, né? Então, vejo que o Pix já pegou, não é vai pegar, já pegou. Assim como a LGPD também, bom, não só já pegou, como a lei já está vigente, né? Mas a minha crítica na LGPD, essa sim eu faço uma crítica muito forte, porque eu vejo o debate sobre a LGPD focado no ambiente jurídico. E eu acho isso não que esteja errado, longe de estar errado, mas é extremamente incompleto.
Após a lei sancionada da LGPD, na minha visão, o ambiente jurídico da LGPD se torna 10%, 5%, se tudo isso. Porque agora a situação não é mais jurídica. A situação agora é de segurança da informação. Agora o pessoal do jurídico que ajudou a construir a lei, debater a lei, explicar a lei, muito obrigado. Mas eu fico preocupado quando eu vejo uma empresa contratando escritórios de advocacia para fazer conformidade à LGPD. E aí o escritório da advocacia, não, eu tenho um técnico aqui de informática, vou trazer uma pessoa junto. A lógica está invertida no meu entendimento. Contrate uma empresa de criptografia, de segurança da informação, e ele traz, desculpa, Cláudio, não quero ouvir, aí ele traz um especialista como o Dr. Cláudio para dentro do processo para auxiliar no aspecto jurídico. Porque a sensação que eu tenho é que nós temos pessoas muito bem intencionadas, né? O ambiente jurídico muito vibrando a LGPD, e aí eles se apoderaram desse debate, né? E o ambiente da segurança da informação ficou assim acanhado nesse aspecto, muito pouco se falou, né? E no fundo, a conformidade à LGPD está na segurança da informação, está na TI, está na tecnologia da informação. E do ponto de vista jurídico claro, tem que fazer os documentos, né? Tem 2 ou 3 documentos que a lei obriga a cada empresa a ter, mas é ali. Depois entra o jurídico no contencioso. Aí, claro, sem sombra de dúvida, é advogado mesmo. E às vezes, né? Às vezes a percepção que eu tenho é que tem muita gente, não todos, vamos corrigir. Tem alguns, não o doutor Cláudio, evidente que não, né, Cláudio? Mas tem alguns juristas por aqui, no Brasil, pregando, fazendo reservas de mercado. Se é assim que eu posso dizer. Criando problema para depois vender a solução. Por não estar focando naquilo que, pelo menos a minha visão, que eu acredito que é o mais importante na LGPD, que é a segurança da informação. O pessoal está na pegada jurídica. Também, do outro lado, fico assim pensando, poxa, o pessoal está fazendo conformidade, mas a NPD não regulamentou isso aqui, que conformidade que estão fazendo? Eu vejo que daqui a alguns meses, espero que não sejam tantos meses assim, eu vejo que vai ter muita gente fazendo assim, meu Deus, botei meu trabalho fora de meses aqui, pensando em botar em conformidade, veio a NPD e canetou ali, uma caneta BIC, canetou uma regra diferente da que eu fiz, volta tudo de novo. Então, eu tenho muita cautela com alguns aspectos, mas é evidente, é uma lei geral, conceitos básicos, elas já podem ser avançadas, sim, a respeito do assunto. E me preocupa muito na questão da LGPD, braço governamental para atender essa demanda toda, né? Acho que esse braço, eu que tive a experiência agora na presidência da República, onde a NPD está hospedada, inclusive, eu não consigo enxergar braço no governo para atender toda a demanda de regulamentação e fiscalização da NPD. Acho que ali na parte governamental a situação vai demorar um pouquinho mais para pegar. Na indústria, no mercado, eu vejo o pessoal já bastante conscientizado, assim, já bastante pulsando essa situação, com essa minha crítica que eu acho que o pessoal de TI, acho que a turma do Zanini e do Alexandre não estão sendo muito ouvidas, não estão chamando esse pessoal para os treinamentos, para os cursos, não estão, essa turma, sabe, não estão formando os DPO, estão formando especialistas na letra fria da lei, né? E DPO não é isso daí, né? É o Data Protection Officer, não é o Law Protection Officer, é o Data, né? DPO, é data, é dados, e o debate está muito no law, está muito na lei, e eu acho que muita gente vai se dar por conta disso aí. Eu acho que esse vento vira logo quando começar a NPD realmente a colocar regulamentações mais estrictas, mais nas miúças de como tem que ser essas proteções de dados. Essa maré vai virar, e aí eu vejo que o pessoal vai se dar por conta, opa, eu preciso pensar em anonimização, como é que eu anonimizo, criptografia, como é que eu criptografia, onde eu armazeno, né? E como é que eu faço a gestão disso? Então, só para finalizar, então, aí, daqui a alguns dos próximos capítulos, vai inverter. E essa situação toda da LGPD
vem para os nerds dos bits e bytes. Quer comentar? Eu quero comentar rapidamente, né? Porque, com todo respeito ao Marcelo, eu ouso discordar bastante da fala dele, no seguinte aspecto: não que não guarde razão o que ele falou, tem razão em partes. Eu vou dizer por que em partes. Porque quando você vai construir, hoje nós temos, não sei, muitas pessoas têm uma visão do lawyer e do advogado brasileiro como aquele elaborador de normas ou como aquele defensor de problemas. A profissão do advogado, ela avançou demais. Hoje o advogado que não entendeu o negócio para o qual ele vai prestar uma consultoria ou para o qual ele vai fazer uma defesa, ele se torna quase que um incapaz. Por quê? Porque eu, por exemplo, eu sou especialista na área de direito digital, eu acompanho o mundo, por exemplo, da certificação digital desde 2006. Então, eu conheço tanto o aspecto técnico normativo quanto o aspecto da prática da atividade das empresas que eu faço as defesas e as consultorias. Eu tive que entrar dentro da empresa e entender o que essa empresa faz. Eu creio que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai fazer isso. Não adianta eu ficar de fora querendo construir política de segurança, política de privacidade, entendeu? Política de uso do PIX, ou do que for, e depois simplesmente fazer defesas de infrações ou de notificações, seja de quem quer que seja. Não vai funcionar assim. Da mesma forma que não adianta transferir para a área de TI uma responsabilidade, por exemplo, construa aí então uma política de privacidade, constrói aí uma política de uso, uma política de proteção dos dados. Bem, ele vai olhar e falar, olha, e aí o que acontece com algumas empresas ainda é pior. Elas estão contratando alguém para fazer isso que não entende o negócio delas, porque é simplesmente um profissional da área de TI. Isso é mais arriscado ainda. Então, eu penso que é uma grande aliança, certo? O corpo jurídico vai trabalhar com o corpo técnico, e é assim, por exemplo, que eu trabalho lá no nosso escritório, a gente levanta um corpo de análise. Esse corpo de análise, ele trabalha em 3 etapas, só para eu esclarecer para vocês. A gente faz verificação, levantamento, análise de relatório final e depois fase de implementação. Por isso que a LGPD, gente, não é simplesmente sentar lá, entregar 3, 4 políticas, 4, 5 documentos, botar uma política de cookie num site e está tudo resolvido. Não é isso. Né? É o que eu falo, a lei ela é geral. Ela é para gregos, troianos e, como diria lá na minha terra, para goianos. Entendeu? Nós teremos a lei desde o senhorzinho que tem uma pequena mercearia, entendeu? Que passa um cartão, que anota numa caderneta, que a gente tem isso no Brasil ainda, por incrível que pareça, ao mais alto, a mais alta empresa de tecnologia, de data center, né, que possa existir na nação brasileira. Então, a lei é para todos. E isso é preocupante. Então, eu apenas digo que vai ser uma grande construção. Por que o mundo jurídico chamou para ele? Porque o mundo jurídico foi aquele que entrou no debate da lei. Né? Nós tivemos aí grandes juristas que participaram, criticaram, foram para cima do debate, participaram no Congresso Nacional, como também tivemos profissionais e professores da área de tecnologia, mas o que aconteceu é que na hora de implementar, tinha-se a dificuldade de celebrar o casamento entre tecnologia e direito. Aqueles advogados que entendem de tecnologia e que trabalham com direito estão fazendo esse casamento de maneira exemplar, estão trabalhando essas políticas dentro das empresas, e eu digo, se você que nos assiste ainda não fez a sua, não deu start, comece. O trabalho, ele é grande, o trabalho, ele é árduo, ele é difícil, não é uma tarefa fácil fazer essas adequações, mas é possível, vamos começar, e o mundo do direito, sim, é um vanguardista disso, não tem como. Obrigada. Mas, Alexandre, a gente só convergiu, a gente não divergiu, a gente convergiu em tudo. Eu concordo, é isso aí, Alexandre. Exatamente, Cláudio, desculpa. A gente não divergiu, Cláudio, a gente convergiu. É o mesmo pensamento que você fez, eu fiz. Eu fui um pouco, eu com um gaúcho mais ríspido aqui, fui um pouquinho mais agressivo. O que é Teams da Microsoft? Mas, perfeito, gente. A gente está com um horário um pouco apertado. Zanini, se puder responder. É um webinar sobre LGPD.
Pessoal, a gente está ouvindo o som. Quem puder, por favor, desligue os microfones, por favor. Zanini, para a gente encerrar. Tá bom, vou ser bastante rápido, Kátia. Eu acho que o que torna o webinar fantástico é a controvérsia mesmo, né? Mas eu concordo com o Marcelo que a gente está convergindo aqui, mas eu vou fazer minha propaganda, né? Se alguém chamar a Dínamo para ajudar na parte tecnológica, a gente traz o Cláudio, tá? Estou aqui à disposição. É isso aí. Então, Kátia, eu acho o seguinte, eu acho que é tudo isso mesmo, né? Acho que os advogados entraram primeiro, mas as empresas não podem achar que esse é o final, né, da história. Existe todo esse detalhamento de implementações tecnológicas que o Marcelo falou, que são extremamente importantes e, mais do que isso, são extremamente complexos. Não é simples, você não vai pôr um produtinho ali e vai resolver tudo, porque cada empresa tem sua particularidade, enfim. Então, a LGPD é uma jornada, ela não é uma ação, ela é uma jornada, você vai viver ela o tempo todo. Indo no tema muito rápido da tua pergunta, eu acho que o mercado tem se preparado bem. Começando lá de cima e descendo, o regulador foi muito feliz, né? O Banco Central, ele trabalhou muito nas proteções, então eu acho que ele se preparou bem. O Cláudio falou, o Alexandre falou sobre os grupos de segurança que a gente acompanhou aqui também, e a discussão foi rica. Então acho que o regulador está bem preparado. Quando você vai para as grandes instituições, elas já têm uma vivência em segurança de informações financeiras e elas desenharam a sua solução já baseado nisso. Todo mundo lá no começo acreditou que o Banco Central ia flexibilizar a data do Pix, então, enfim, todo mundo, eu acho que, de certo modo, negligenciou um pouquinho a velocidade de fazer, mas, de repente, deu calor, né? Porque o Banco Central não abriu mão da data. E aí eu acho que é aí que veio o risco, quer dizer, naquelas instituições que não estão muito acostumadas com esse negócio de transferência de fundo e muito mais rápida, em alta velocidade, né, imediata, eu acho que elas tiveram que correr para fazer as soluções, para implementar os seus sistemas de PIX, e eu acho que elas precisam voltar um pouquinho e olhar para a segurança, né? Enfim, então, permeando a pirâmide de cima para baixo, a gente tem acompanhado aí uns 20 ou 30 grandes bancos que são nossos clientes, que estão muito bem preparados, na minha opinião, mas eu te falei, tem 980 instituições, né? Então eu não sei, as 950 outras, mas eu arrisco dizer para você que todo mundo se preocupou muito em botar o ambiente no ar, fazer funcionar, mas precisa revisitar um pouquinho a segurança no que é tocante à guarda de chaves e autenticação de usuário, que o Alexandre falou, e eu concordo, e eu tinha falado também, que é onde eu acho que vai morar o risco do começo da transação. É isso. Se vocês puderem responder, tem duas perguntinhas aqui só para a gente encerrar. Do Cleuber, caso uma empresa tome todos os cuidados técnicos, criptografando dados sensíveis, porém, mesmo assim, esses dados forem vazados, ou seja, temos limite técnico, o artigo 48, 3, isso é uma excludente? Dr. Cláudio? Sim, Vou começar a avaliação dessas questões, elas são muito importantes. Por quê? Porque uma coisa é, numa análise de vazamento, eu tenho uma empresa que fez verificação, uma empresa que trabalhou as políticas, uma empresa que trabalhou a questão que eu venho falando aqui da conscientização, palestras, uma empresa que teve o cuidado, como o Zanin falou, com as suas chaves criptográficas, estão armazenadas, estão criptografadas, o ambiente é seguro, está armazenado fora do ambiente da empresa, o que é normal, por exemplo, nos meios de pagamento, utilização dos data centers, né? Então, esses data centers têm suas políticas de segurança, estão protegidas, ou até mesmo o banco resolveu, ou a instituição resolveu armazenar isso internamente aí com os HSMs da Dynamo, né? Com os pockets, ou seja, foi tudo bem estruturado, bem trabalhado? Foi, vazou. A análise, e aí que é uma análise dada exatamente pelo que a pergunta diz, do 48, parágrafo 3º, né, no juízo de gravidade, essa comprovação ela é levada em consideração, entendeu? Olha, tudo isso foi feito, entendeu? Tudo isso foi
tratado, foi trabalhado, mas aconteceu o vazamento, porque houve uma invasão de uma certa forma, assim, e aí você faz essa verificação e entende que a boa-fé do controlador, ela é latente, ela é demonstrada. Então, eu não posso apenar, né, essa empresa que tomou toda a precaução da mesma forma de uma empresa que apenas fez políticas lá e publicou elas. Não trabalhou de fato com a segurança da informação e com a proteção do dado. Então, nessa análise aí, aqueles que estão implementando de fato, e não apenas no papel, terão sim as suas penalidades avaliadas, reduzidas e mitigadas. A última pergunta do Fernando. Deixa eu só interromper, Kátia, que a fala do Dr. Cláudio até me tranquiliza um pouco, sabe? Porque o que me tira o sono, de responsáveis por tecnologia é o vazamento, não o vazamento, porque quando a gente fala de vazamento, você imagina a invasão do hacker sofisticado, mas a gente tem que lembrar que o vazamento mais comum é aquela planilha que a pessoa extraiu do sistema, passou por e-mail, aí a pessoa é demitida, sai da empresa, ela pega a planilha e libera na internet, por exemplo. E é essa que tira o nosso sono, porque o controle é muito complicado. Então, a resposta do Dr. Cláudio até me tranquiliza, que há toda uma cultura a ser feita que é levada em consideração também. Perfeito. A última pergunta do Fernando, Kátia, deixa eu fazer um comentário de 1 segundo nisso, pegar o gancho do Alexandre. É muito difícil você fechar 100% das coisas. Por isso que o Dr. Cláudio falou, de que se você tomou todas as medidas cabíveis para você fazer a proteção, claro que isso atenua qualquer acusação, porque você foi precavido. Mas eu vou te dar um exemplo e eu vou acabar a minha resposta. Um amigo meu, esses dias, foi no hospital porque estava com uma dor lá na perna, no joelho. Aí ele manda para mim uma fotografia do raio-x que o cara fez dele. Manda no WhatsApp para mim. Aí eu fiquei pensando, né? Aliás, eu conheço o hospital e é um hospital que a gente ajuda eles no trabalho de proteção de dados, de criptografia. Eu fiquei pensando, olha como é difícil você proteger a informação pela LGPD, né? Porque, você vê, é culpa do hospital que o cara tirou uma fotinho, então nós não vamos mais deixar as pessoas entrar com o celular no hospital, né? Porque o cara tirou uma foto da tela da máquina de raio-x e jogou isso no WhatsApp, né? Claro que era informação dele mesmo, mas podia não ser. Então, enfim, isso é para dizer o seguinte, é muito difícil você fechar tudo, né, e quase impossível. Podia ser uma tela de saldo de banco que um caixa estava manipulando naquela hora, quer dizer, é impossível você proteger tudo, mas se você tiver todas as medidas de proteção que você possa comprovar que você se esforçou para que isso não aconteça, é um atenuante, claro. Perfeito. Em cima do Pix, será gerado novos business? Zanini pode responder. Ontem eu fiz reunião com o pessoal de um banco, dono de um banco, e a gente estava falando que o Pix é só a ponta do iceberg, e eu diria que é a pontinha bem pequenininha mesmo. Quer dizer, o Pix vai destartar milhões de oportunidades de negócio. Você tinha 3 ou 4 grandes operadores de crédito no mercado, que eram as bandeiras, praticamente, os grandes bancos, e agora você vai pulverizar isso. Quer dizer, embora o Pix seja um pagamento instantâneo entre as partes, não significa que quem está transacionando isso para você, onde começa a tua operação, que ele não te dê crédito para você pagar isso a 30 dias, que ele não parcele isso para você. Enfim, eu acho que o Pix traz de volta a essência do sistema financeiro, que é dar crédito, né? O Brasil está precisando disso, né? Hoje você vai num banco, a piada é, você vai num banco, o cara quer que você faça um depósito no CDB para te emprestar dinheiro. Então, assim, se você tivesse dinheiro para pôr no CDB, você não ia pedir empréstimo, né? Então, enfim, eu acho que o Pix pulveriza de novo esse conceito de crédito. Então, sim, o Pix vai abrir milhares de oportunidades de negócio e isso para o país é muito bom. Pessoal, queria agradecer muito a participação de vocês, foi uma aula, acho que para todos que participaram, agradeço a participação de todos. Na próxima semana a Dinamo tem um novo webinar, a gente vai estar encaminhando o convite para vocês,
E sejam sempre bem-vindos ao nosso webinar. Muito obrigado por tudo. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Alexandre. Um abraço, um prazer sempre estar com vocês. Um abraço. Obrigado. Até mais. Um abraço a todos. Obrigado.